TV Jeito Gazinho, uma edição especial do Novembro Azul, veio aqui hoje na UOPECAM, Hospital do Câncer de Umuarama, para gravar diversos conteúdos informativos com um médico urologista, com o objetivo de levar até você muita informação e conhecimento sobre a saúde do homem. Vem com a gente! Segundo o Ministério da Saúde, no último ano, o câncer de próstata superou o número de 65 mil casos somente no Brasil. Em homens, este é o câncer com maior frequência, perdendo apenas para o câncer de pele. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, em grande parte das vezes, o câncer de próstata possui evolução silenciosa, podendo não apresentar sinais e sintomas. Olá, meu nome é André Garcia, sou urologista, faço parte do corpo clínico do Hospital UOPECAM e hoje aqui a gente vem com um recado bastante importante para todos os homens, né? Aproveitando essa campanha do Novembro Azul, onde a saúde do homem é colocada em evidência. Nós estamos então falando de uma doença que hoje mata um homem a cada 34 minutos no nosso país. Uma doença que acaba atingindo 1 a cada 6 homens, uma incidência de mais de 60 mil casos por ano, ou seja, uma doença de um impacto importante na saúde do homem, na sua funcionalidade, na sua representação como pai, como esposo. Então, é uma doença em que muda muito a vida, a qualidade de vida e a produtividade do homem. É uma doença que costuma incidir após os 50 anos, porém, os cuidados a gente começa a ter a partir dos 45 anos para aqueles homens que têm uma história familiar positiva, que têm um sobrepeso ou uma obesidade, que também é um fator de risco. Aqueles homens de origem negra, né, de etnia negra, também tem que ter essa preocupação, porque tem uma incidência maior e uma gravidade maior nos casos. Então esses homens com fator de risco a gente orienta que comece a partir dos 45 anos e os demais a partir dos 50 anos. Quando a gente fala de história familiar, é o parente direto. Aquele que teve o pai com câncer de próstata tem que se cuidar, né? E os seus irmãos também e os seus filhos, né? Então essa é a orientação que a gente faz. Esse comportamento traiçoeiro da doença, né, é algo que nos preocupa bastante. Por quê? O homem já é um pouco desleixado em relação aos seus cuidados de saúde, né? A palavra desleixado nem sempre se encaixa, mas vamos dizer que ele sempre coloca outras prioridades. A família, o trabalho, os negócios, e vai acabando deixando esse cuidado de saúde para um segundo plano. Quando ele é sintomático, quando ele apresenta sintomas, ele procura, né, como qualquer outro paciente, ele procura o médico preocupado. Mas essa realidade não é o mais comum do câncer de próstata. O câncer de próstata, na maioria das vezes, se apresenta de maneira silenciosa, por um longo período. Então o paciente não sente nada. Muitas vezes a gente vai tratar, vai operar, vai fazer uma radioterapia num paciente e o questionamento dele é: para que eu tenho que fazer isso se eu não sinto nada? Mas a gente sabe também que quando o paciente apresenta sintomas causados pelo câncer de próstata, essa doença acaba se apresentando num estágio que também a gente não consegue ajudar tanto o paciente ou não consegue promover cura para o paciente. Então, por isso a importância de não esperar sintomas. Tem sintomas? Tem. Sangramento, dificuldade para urinar, dor, às vezes dor óssea, emagrecimento, anemia nos casos mais avançados. Então, nós temos sim sintomas relacionados ao câncer de próstata. O que a gente não precisa é esperar que eles surjam. Esperar os sintomas acontecer para procurar o médico. Precisamos estar respeitando o que a gente conversou sobre fatores de risco, sobre a época de começar essa avaliação e não aguardar sintomas, né? Então acho que essa é uma mensagem bastante importante para aqueles que se preocupam com o cuidado de saúde. E quando a gente fala aqueles que se preocupam com o cuidado de saúde, não é só o homem como paciente, é a família como um todo.
né? A esposa lembrar o marido, é o filho lembrar o pai, né? Acompanhar. E a gente tem que entender que não é uma consulta apenas, eu fui... O que a gente recebe muitas vezes no consultório é um paciente que fala assim, doutor, faz 3 anos que eu fiz meu último exame, faz 5 anos que eu fiz meu último exame. Então, essa perda de segmento atrapalha muito no raciocínio, né? Como vocês sabem, né, e a gente vem todo ano a explicar, a avaliação do câncer de próstata a gente faz basicamente com 2 exames. Um é o exame de sangue, que é o PSA. Esse não precisa necessariamente ser colhido aos 45 anos, aos 50 anos. O paciente, a partir dos 40 anos, pode estar colhendo um PSA até para entendimento. Um exame simples, barato, junto com outros exames de rotina. Colha um PSA. O caso do paciente mais jovem que eu operei tinha 42 anos, então se a gente encaixar ele nesse protocolo dos 50 anos, talvez ele chegaria com uma doença no estágio mais avançado. Mas claro, a gente tem que bater na tecla que isso é incomum, o paciente ter doença muito cedo. Geralmente a doença vai acontecer após os 50 anos. Mas não custa o paciente colher pelo menos um PSA. Eu não quero fazer um toque antes disso. Pelo menos escolha um PSA e acompanhe, discuta o toque retal com o seu médico, né? Não é nada engessado, precisa fazer PSA e toque todas as vezes. Não, isso pode ser discutido. Lembrando que numa primeira oportunidade a gente vai estar fazendo esse exame, a gente vai estar colhendo o conjunto de exames do PSA e toque. Porém, falar que isso vai ser sempre engessado, não. Existem várias estratégias de acompanhamento, o nível, a curva de subida do PSA, outros dados que a gente pode tirar desse exame, né? A avaliação, ela é contínua e a partir dessa avaliação que a gente vai tomar a decisão. Dificilmente a gente toma decisão assim de imediato, numa primeira consulta, a gente sempre faz confirmações para melhor segurança do diagnóstico, até porque o tratamento dessa doença impacta bastante na vida do paciente. Então a gente não pode já chegar e já propondo o tratamento sem ter uma certeza diagnóstica. E essa certeza muitas vezes vem, né, pelo menos na certeza de indicar uma biópsia de próstata, ela vem muito mais facilmente num segmento, né? Às vezes o seu médico vai pedir um retorno mais precoce, às vezes vai manter esse retorno anual. E isso faz parte do raciocínio clínico para chegar no objetivo que é: estamos diante de um possível câncer de próstata e preciso fazer uma biópsia, ou não, nesse momento não desconfiamos disso e vamos só manter o paciente no segmento. E esse segmento ele se estende muitas vezes até ali os seus 75 anos, né? Depois disso não tem mais indicação de fazer? Não é que não tem mais indicação de fazer. Você vai continuar acompanhando e a critério do urologista que está seguindo, vai estar colhendo um PSA em períodos mais longos. Isso vai ficar sendo discutido com o seu médico de confiança, tá? Mas até aproximadamente essa idade a gente vai estar fazendo esse segmento. E daí quando essa suspeita surgir, o diagnóstico ele é feito única e exclusivamente pela biópsia, né? Existem exames hoje que a gente utiliza que até orienta melhor essa biópsia, como a ressonância, mas é a biópsia que vai confirmar ou não esse diagnóstico. Podendo também essa biópsia vir negativa num primeiro momento e a gente ter que repetir depois para daí confirmar. Mas só se fala em câncer de próstata com biópsia positiva. E dentro do tratamento, aí a gente vai dividir em 2 formas, né, de se tratar. Os tratamentos curativos, que se mantém ainda a radioterapia e a cirurgia como opções. Dentro da cirurgia nós temos as formas de operar, que são cirurgias abertas, que é a cirurgia pioneira para o câncer de próstata, e as cirurgias videolaparoscópicas e as videolaparoscópicas assistidas por robô. A videolaparoscopia trouxe um benefício técnico para o paciente, né, em relação à cirurgia aberta, mas todas as formas de tratar, elas eliminam o câncer da mesma forma, né? Então a escolha do tratamento é decidida junto do paciente, né, e o seu médico.
Aqueles que não têm condição cirúrgica, clínica ou faz a opção pela radioterapia, explicado todas as vantagens e desvantagens de ambos os métodos, também tem uma boa oportunidade de cura com a radioterapia. Claro que as diferenças entre os tratamentos têm que ser muito bem compreendidas pelo paciente, porque essa é uma escolha bastante importante. Aqueles pacientes que já chegam no estadio que não se consegue mais falar em cura, isso vai ser feito exames que vão dar essa suspeita. Esses pacientes daí vão para tratamento de controle, que vão para bloqueio hormonal, que podem ter que fazer cirurgia para diminuir a produção do testosterona e essas cirurgias daí serem no testículo, ou até em casos um pouco mais avançados necessitar de quimioterapia para ajudar nesse controle. Então nós estamos falando de uma doença que tem muito tratamento, tem um leque de tratamento muito extenso, né? Então não justifica hoje um paciente não procurar o atendimento, ter medo do tratamento, né? O nosso principal foco, primeiro, é curar e segundo, é não deixar o paciente sofrer ou morrer pela doença. O que a gente vê, sinceramente, no dia a dia, a gente ainda tem muitas recusas. Você vai falar em toque retal com o paciente fala, não, esse exame eu não faço. A gente tem isso ainda não é tão incomum. Talvez esse tabu hoje é usado como uma desculpa para não ter ido ao médico, mas não é bem esse tabu que impede ele de ir ao médico. Ainda é aquela situação das prioridades, que no homem ainda a prioridade de saúde, talvez na nossa formação, eu digo isso como homem, ali desde criança, a mãe falar que tem que ir, como fala para a mulher, que é importante ir no ginecologista, que é importante ter os cuidados, que aquele levar a criança já ao médico, depois a adolescente levar, talvez isso para o homem ainda seja o tabu. O tabu seja essa visão da importância do cuidado de saúde, isso de maneira constante por todas as etapas da vida. É aconselhado que você realize uma consulta oncológica caso seu corpo tenha apresentado alguns dos seguintes sintomas: dificuldade em urinar, demora em iniciar ou finalizar o jato urinário, diminuição do jato urinário, necessidade de urinar mais vezes durante a noite ou durante o dia, presença de sangue na urina. E esses são os principais sintomas da doença. É importante ressaltar que a idade é um fator que também precisa ser levado em conta, já que a doença atinge com maior incidência homens acima de 60 anos. Quem possui históricos familiares também precisam redobrar a atenção, pois o índice de casos hereditários também são consideravelmente altos. O INCA ressalta que a adoção de hábitos saudáveis de vida, como realizar atividade física, manter o peso corporal adequado, ter uma alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas, não fumar, são coisas fundamentais para prevenir não somente o câncer, mas diversas doenças crônicas. Hoje, já existem outras formas de realizar o exame de câncer de próstata, disponibilizados gratuitamente pelo SUS. É oferecido também exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos e radiológicos, de acordo com o caso de cada um. Lembrando que, se descoberto em seu estágio inicial, a probabilidade de cura é muito maior. Este é apenas um dentre os diversos outros exames que podem ser feitos para melhorar não somente a sua qualidade de vida, mas também a todos que estão à sua volta e que se importam com você. Então, não espere o Novembro Azul. Não espere surgir outros sintomas. Todo dia é dia de se cuidar. Eu sou a Michele, coordenadora de comunicação do Grupo Gazin, e até a próxima!